Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos, só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Já criou um hábito você acompanhar o Hora Geral. E isso tudo nos deixa muito feliz, porque tudo que nós preparamos é com o intuito de você, telespectador e internauta, ficar sempre bem informado. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, já vou conversar com o professor Alex Salim. Ele é professor especialista em Direito Penal, professor universitário, uma figura que sempre tem colaborado com as leis e esclarecendo pontos até polêmicos para os amigos do Hora Geral. E por que eu convidei o professor Alex Salim? Já vou apresentá-lo mais uma vez. É porque teve um flow e um podcast entre o Monark e o deputado Kim Kataguiri, que eles, no meu entendimento, exageraram em um de seus comentários, né? Eu vou dividir isso também com o professor Alex Salim. E a pergunta é a seguinte: até quando o direito de expressão é garantido ao cidadão brasileiro? Por que alguns, inclusive políticos, algumas pessoas, pessoa física, chegou até a ser convocada pela Justiça e é alvo até de observação de um dos ministros do STF, que é o caso do Alexandre de Moraes? O que eu, como cidadão, posso? Qual o limite daquilo que eu penso em determinadas instituições? Ou, pelo menos, o que eu posso falar publicamente que isso não vai causar nenhum dano a mim? É um tema espinhoso, polêmico, mas o professor Alex Salim vai tentar explicar e conversar com os amigos da Hora Geral. Olá, professor Alex Salim, mais uma vez, obrigado por participar aqui no Hora Geral. Olá, Douglas, tudo bem com você? Eu que agradeço mais uma vez o convite, poder participar do programa. Professor Alex Salim, criou uma polêmica esse, Flow e podcast, participando aí o Kim Kataguiri, que no meu entendimento já teve dias melhores, mas vamos pular essa parte, né? E o Monark. Ou seja, eles acabaram de uma maneira mais objetiva, sendo favoráveis a uma descriminalização do fascismo, algo que nós abominamos e a gente não vai conseguir esquecer nunca na história mundial. E isso acabou gerando até uma provocação na Procuradoria-Geral da União. O que pode acontecer com ambos por essa citação com relação ao nazismo, professor Alex Salim? Bom, Douglas, vamos lá. Para a gente poder analisar o contexto lá do podcast, né, do Flow, inclusive também participava a deputada Tabata Amaral, né, nessas imagens aí. Exatamente. Toda essa discussão ela está em torno da liberdade de expressão, como você mesmo comentou aí no início da sua fala, né? Então, a gente tem que partir desse ponto, né? O que o Brasil, né, quais são as balizas no Brasil, dentro da Constituição e da lei, com relação à liberdade de expressão, e se o que aconteceu ali ultrapassou, resvala esses limites ou não. Né? A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, que é aquela que traz as garantias fundamentais do indivíduo, eu até peço licença, não costumo fazer isso, mas para ler, né, exatamente o que está escrito ali na Constituição, né, o artigo 5º, inciso 4º, ele diz o seguinte, olha só: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É isso que está na Constituição. Só que logo em seguida, no inciso seguinte, já vem o limite. Olha só, Douglas. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, veja só, Douglas. Se de um lado a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, ela própria traz o limite. Olha, espera um pouquinho. Se houver um excesso nisso, quem vai avaliar o excesso ou não é o Poder Judiciário, né? Tanto é que a Procuradoria-Geral, né, da União aí iniciou um processo de investigação com relação ao deputado federal, né, que ele tem o cargo público. Então, veja, o Poder Judiciário vai se manifestar dentro dessas balizas o que excede e o que não excede. E tem um outro detalhe, Douglas, além da Constituição,
nós também temos no Código Penal a situação de calúnia, difamação, injúria, que isso eu estou colocando no âmbito geral, né? A gente fala assim, liberdade de expressão. Sim, você tem liberdade de expressão até que você não ofenda a honra de uma pessoa. E eu vou além. Nós temos uma lei no Brasil, a Lei 7.716 de 89, que trata das questões de racismo. E dentro dessa lei, ela traz aí uma vedação a manifestações relacionadas ao nazismo, Douglas. Mais uma vez eu peço licença para ler, né, o parágrafo do artigo 20 dessa lei. Ele diz o seguinte, olha só, Douglas, é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então veja bem, Douglas, só para a gente então organizar o raciocínio. Se por um lado a Constituição Federal ela traz a liberdade de pensamento, de manifestação da nossa expressão, né, a liberdade de expressão, veja que a própria Constituição e outras leis, o Código Penal e essa lei, né, que eu acabei de ler aí, que fala especificamente do nazismo, traz o quê? Limitações, nesses casos, ao direito de expressão. Como eu sempre ensino na faculdade, eu lido com isso no tribunal, não há nenhum direito na nossa Constituição, Douglas, que seja absoluto. Nem mesmo a vida é um direito absoluto na Constituição, na medida que nós temos a previsão, por exemplo, do abortamento em caso de estupro, né, e quando a gestação traz risco para a gestante. Isso está previsto no nosso Código Penal. Então, nem mesmo a vida é um direito absoluto. Então, por isso que a expressão ela deve ser olhada como uma garantia constitucional, mas limitada também por balizas legais. Agora, professor Alex Salim, tem um outro aspecto que eu julgo também muito importante, ou seja, o fato de ter uma liberdade nas redes sociais e essa liberdade, às vezes, não ser controlada por quem utiliza desse meio de comunicação. E aí, qual é a preocupação? A discussão, inclusive, do marco regulatório, né? O senhor acredita que com essas atitudes, esses exageros, isso pode ocorrer no Brasil, como existe até em outros países do exterior? Existe essa tendência, né, Douglas? Aliás, recentemente, acho que foi essa semana, um dos ministros do Supremo parece que teve uma conversa com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para fazer com que ande lá o projeto de lei, né, que tenha encaminhamento justamente o projeto que pretende aí regular justamente essa liberdade de expressão dentro das redes sociais, da internet como um todo. Agora veja, aqui é uma questão filosófica para a gente pensar. A liberdade de expressão, Douglas, ela não existe para a gente falar coisas bonitinhas. Né? A liberdade de expressão ela existe justamente para que coisas desagradáveis ou até mesmo para que reflexões aconteçam na vida pública. Se fosse só para falar coisas que o interlocutor concorda comigo, então não precisaria ter um direito garantido. Como eu acabei de dizer, existem balizas limitadoras. Com relação à internet, o que eu penso? Aquele que se exceder, a lei deve ser aplicada a ele. Então, se lá dentro de um podcast, ou até mesmo aqui nessa nossa conversa, né, vamos imaginar que nós extrapolássemos aqui e ofendêssemos a honra de um cidadão, de um policial, de um deputado, de um juiz, enfim. A lei já prevê sanções para isso. Né? Da mesma maneira que a apologia ao nazismo, como eu acabei de ler, tem uma previsão legal para isso. Então, eu tenho minhas dúvidas se há necessidade de criar mais uma legislação para controle, né, de liberdade de expressão na internet. Eu acho que isso, até porque a internet ela é muito descentralizada, é muito complicado. Né? Nós temos países aí de características mais autoritárias, por exemplo, como a China, que mesmo a China não consegue ter controle absoluto da internet. Né? Veja só a questão do Telegram. Cuba, veja só a questão do Telegram, vamos trazer aqui, já que nós estamos discutindo. Né? O ministro Barroso, há alguns dias atrás, encaminhou aí uma correspondência ao Telegram, né, justamente para tratar dessa questão de fake news, etc., na internet. Simplesmente a empresa ignorou lá a correspondência dele, porque a sede da empresa fica na Rússia, fica fora do Brasil, e não tem como você controlar isso. Né? Então a internet realmente ela é um meio descentralizado, distribuído, e que o controle dela pelo Estado, de fato, embora nós tenhamos aí algumas tentativas,
Eu pessoalmente, acredito que vai ser muito difícil de conseguir. Professor Alex, também até aproveitar, lógico, a PGR vai já abrir uma investigação. O senhor falou muito bem, eu esqueci da Tabata Amaral, ela também participava. Mas a discussão principal foi entre o Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo Podemos, né, e o Monark, que não exerce nenhum cargo eletivo. Aonde eu quero chegar? Ele não tem foro privilegiado? Mesmo tendo foro privilegiado, ele pode e será investigado? A Constituição Federal, né, o foro prerrogativo de função, indica justamente isso, que o Supremo Tribunal Federal é a corte que tem competência para analisar crimes praticados por deputados federais. O que a Constituição diz é que só cabe prisão no caso de crime praticado em flagrante, né? Prisão em flagrante no caso de crime inafiançável. Agora, a investigação, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já se manifestou, ele já decidindo um outro caso, ele se manifestou que a investigação pode acontecer sem autorização da casa. Agora, o processo, tá, Douglas, quando sai da fase de investigação e vai para a fase processual, né, quando o procurador da República apresenta a denúncia formal perante os magistrados do Supremo, aí sim, para iniciar o processo, teria que ter autorização da casa correspondente. Mas o processo de investigação, de apuração, ele pode ser feito sem a autorização da casa, né? Esse raciocínio serve, inclusive, para o presidente da República também, que foi aí recentemente investigado, está sendo investigado pela questão da divulgação daquele inquérito, da invasão, né, do sistema do TSE. Né? Até recentemente o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que ele comparecesse à Polícia Federal para depor. Por quê? Porque aquilo ali é uma fase de investigação, então não precisaria a autorização da Casa Legislativa. Professor Alex Salim, esse é um assunto polêmico, mas é um assunto que afeta todos nós brasileiros. Por exemplo, eu não vi até então uma movimentação nem da Comissão de Ética, né, da Câmara Federal, muito menos do STF. O senhor não acha que eles deveriam se posicionar? A Comissão de Ética da Câmara ela serve justamente para isso, para aferir, né, a conduta do decoro do parlamentar. Né? Então, obviamente, é um julgamento político, um julgamento feito pelos próprios pares, justamente quando o parlamentar ele ultrapassa os limites do decoro. Então, nós temos que separar as coisas. Esse é um processo interno da Câmara e nós temos o processo criminal, judicial, que isso vai correr lá no Supremo, se eventualmente a Procuradoria-Geral da República entender que, de fato, o deputado Kim Kataguiri incidiu neste artigo aqui, né, o artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716, ou em outra legislação que, eventualmente, a Procuradoria-Geral entenda como pertinente. Agora, o processo político, como nós sabemos, né, Douglas, depende de vontade política. Né? Então, exatamente. Então, vai depender aí de como essa situação vai ser encarada e sentida ali dentro do ambiente político do Congresso Nacional. Porque, veja só, nós já tivemos um caso recente, em 2018, né, que um indivíduo lá chamado Adélio Bispo, talvez influenciado por ideias erradas, acabou ali esfaqueando um candidato à presidência da República. Então, quando nós, como comunicadores, professores, deputados, influenciadores digitais, estamos no âmbito público, né, na ágora, né, na praça pública, nós temos que ter uma grande responsabilidade com aquilo que nós estamos falando. Claro, a discussão de bar, de boteco, familiar, obviamente que nós temos uma liberdade maior aí para a colocação. Agora, a população realmente deve estar atenta a tudo isso, justamente para formar a sua convicção no momento do voto, né? Professor Alex Salim, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Geral e por essa oportunidade de discutirmos a liberdade de expressão e que ela não seja tolhida no nosso país. Obrigado, Douglas, e agradeço mais uma vez aí o convite e a oportunidade de trazer aqui para vocês, né, para toda a sua audiência aí um pouco das questões jurídicas, né? Espero ter sido eficiente nessa missão. Com certeza. Obrigado, professor, um abraço. Grande abraço para você e para toda a sua equipe.
Bom, nós conversamos com o professor Alex Salim, ele é especialista em direito penal, professor universitário, ou seja, uma figura que pôde explicar e conversar com um tema importantíssimo. Amigos, hoje em dia é muito mais fácil você ter o conhecimento dos fatos, tirar as dúvidas, ser e estar esclarecido. Isso é fundamental, né? Nós não estamos no momento de só jogar a toalha e falar, isso não tem jeito. Tem jeito sim. E para ter jeito, e para modificar, e para melhorar, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de respeitar uns aos outros, né? E principalmente poder estar de uma forma totalmente imparcial, discutindo temas importantes e informando os nossos telespectadores internautas. Não acabou não. Rápido intervalo, na sequência eu volto para o segundo e último bloco do Hora Geral. Bom, já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Fala a verdade, amigos do Hora Geral. Vou até mudar de câmera para ficar mais perto de você. Que tema, hein? Você viu? O professor Alex Salim explicou com uma forma bem didática. Sabe, amigos, eu percebo que às vezes nós possamos até estar em momentos difíceis, mas eu vejo tantas inverdades, né? Tanta gente falando tanta, como é que fala popularmente? Falando tanta groselha, né? É só você pesquisar, hoje é muito mais fácil. É verdade. Então não saia acreditando em tudo, né? Primeiro preste atenção, analise, né? É muito mais fácil. Nós vamos conseguir mudar essa realidade para melhor quando todos participarem em um movimento para tentar, não digo só moralizar, mas para procurar fazer o certo, que será bom para todos, tá? Bom, nesse segundo bloco, chamando meu amigo Márcio Harrison, ele tem um assunto importante. Bom, quem vai antecipar e falar é ele mesmo. Olá, meu amigo Márcio Harrison. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. E olha só, Douglas, policiais do 4º Distrito Policial de Santos, a equipe da delegada, a doutora Débora Lázaro, a doutora Lilian, o investigador-chefe, o Camargo, toda a equipe do 4º Distrito Policial de Santos, toda a investigação lá, o Rogério Carioca, o Alberto, o Renato, a Heloísa, a Elô, a Zuleide, que é escrivã-chefe, toda a equipe lá, o Marcos, o Nita, o Ricardo Crone, a investigação. Acabaram montando um verdadeiro dossiê, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral, só para que o telespectador entenda o que aconteceu nesse trabalho dos policiais do 4º Distrito. Em meados de 2021, o que acontece? Houve um enfrentamento, houve um entreveiro, e desta ação policial, um homem acabou morrendo de 25 anos. E o que acontece? Houve uma revolta e acabaram atendo fogo num ônibus coletivo que atende ali a área não só da Conselheiro Neves, como toda a cidade de Santos. Criminosos, bandidos, marginais, acabaram atendo um fogo num ônibus ali e mais. Acabaram invadindo o 4º Distrito Policial de Santos e na fachada ali jogaram gasolina, explosivo, enfim, atearam fogo na sede do 4º Distrito. Olha as imagens aí, as imagens, meu amigo Douglinhas, a equipe, as imagens da frente, da fachada do 4º Distrito, do ônibus aí que foi destruído, eu disse, incendiado, prejudicando toda a população. A doutora Débora Lázaro, investigador-chefe o Camargo, a doutora Lília, a equipe, o Nita, a investigação, a Zuleide, a Elô, o Marcos, começaram a investigar e chegaram a 3 homens, a 3 indivíduos que estão sendo o quê? Apontados como os autores desse ataque de terrorismo. Além disso, outros crimes como o tráfico de entorpecentes. A doutora Débora fez um dossiê e representou perante a juíza da 6ª Vara Criminal de Santos o pertinente mandados. 3 mandados foram deferidos. E a partir disso, os policiais do 4º Distrito, com apoio também da Polícia Militar, começaram aí a cumprir esses mandatos. 3 homens presos. 3 homens, um primeiro de 20 anos, que já está inclusive na penitenciária de Assis, um segundo de 36 e um outro de 34 anos, que estão sendo, segundo a investigação presidida aí, o inquérito policial pela doutora Débora, a doutora Líria, o investigador-chefe o Camargo, toda a equipe do 4º Distrito, apontam, declinam esses 3 indivíduos como os autores do ataque terrorista. Por que não? Um ataque terrorista. Destruíram um ônibus,
destruíram a fachada do antigo 4º Distrito, que era um prédio centenário. A investigação agora, com esses indivíduos já identificados e presos, recolhidos na forma da lei, agora a polícia está relatando este inquérito. A doutora Débora Lázaro, o Camargo, a investigação, a doutora Lília, a Zuleide, já estão relatando este inquérito policial para que seja levado ao conhecimento do Ministério Público, que é o fiscal da lei, é o titular da ação penal, para que a justiça seja feita. Tá aí então, meu amigo Douglas Gonçalves, trabalho da Polícia Civil, hein? Olha só, ataque ao 4º Distrito, caso rachado. Caso esclarecido pelos policiais lá, o Camargo, como eu disse, o Carioca, né, o Rogério Carioca, o Alberto, o Renato, a Elô, que é a Heloísa, a Zuleide, escrivã-chefe, né, o Marcos, o Nito, o Ricardo Crone. O caso está rachado e para a Polícia Civil não paira dúvidas. Para a investigação policial, o caso está esclarecido. Tá aí Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral. Ataque terrorista contra o 4º Distrito já está esclarecido. 3 homens estão sendo apontados como os responsáveis. Além disso, outros crimes, como tráfico de droga, associação, enfim. Até uma organização criminosa, a Lei 12.850. Vamos aguardar agora o trabalho que já está praticamente concluído. Tá aí Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral. Ataque terrorista ao 4º Distrito está devidamente esclarecido. Márcio Harrison para o Hora Geral. Meu amigo Márcio Harrison, obrigado mais uma vez pela sua participação. Esse é um assunto que o Márcio Harrison comentou ontem, né, que iria causar até estranheza ao nosso público do Hora Geral. E você viu o que aconteceu no 4º Distrito, né? Você fala assim, Douglas, aonde que a gente vai parar, né? Às vezes eu também me questiono, mas vamos em frente, fé em Deus, que eu tenho certeza que nós teremos dias melhores. Deixa eu conversar agora com um outro Márcio, mas é o Márcio Pino. Márcio Pino é o presidente da FEIPOL, que é a Federação dos Policiais Civis do Sudeste, que inclusive inclui aí 5 estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 4 estados ou melhor, né? Então, o que significa? O Márcio Pino, que é o presidente da FEIPOL, ele esteve ontem no Palácio dos Bandeirantes, junto com os demais representantes de outros sindicatos ligados à Polícia Civil, inclusive o Sindicato dos Peritos, dos Delegados. O Márcio vai explicar, né? Ele esteve lá no Palácio do Planalto, parece que eles protocolaram um ofício. Ô Márcio Pino, olá meu amigo, explica para nós o que vocês foram fazer em São Paulo, né? Quem estava presente e qual a expectativa da resposta desse ofício. Olá, Márcio Pino. Olá, Douglas, amigos do Hora Geral. É isso mesmo. A gente ontem tivemos no Palácio dos Bandeirantes protocolando um ofício solicitando audiência com o governador. São muitas as reivindicações, né, e sugestões que a gente tem para estar melhorando, né, a situação da segurança pública no nosso estado, que hoje em dia a gente vê que se encontra caótica, né? Grande número de roubos, de furtos, a população aí está se sentindo insegura e nós, como policiais, nós temos aí sugestões para dar. É bom citar que estavam presentes, né, os sindicatos filiados à federação, que gostaria de mencionar, né, e também o sindicato da Polícia Técnica Científica, que representa os peritos, e o sindicato dos delegados, né. Agora, conforme eu havia dito, estavam presentes os sindicatos das regiões de Bauru, Campinas, Marília, Jundiaí, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba e Mogi das Cruzes. A gente aguarda a resposta do governo, né? Espera que ele atenda, até porque é interesse comum de todos, né? Do Estado, nós, policiais civis, que estamos aí aguardando aí uma valorização para poder também estar oferecendo um melhor serviço para a população e da população, né, que sofre todo dia aí com a insegurança no nosso estado. E assim que tiver maiores informações, estarei aí passando para você em primeira mão. Um grande abraço a todos. Obrigado, meu amigo Márcio Pino. Você terá sempre espaço aqui no Hora Geral, são as informações importantes. E a gente sabe, quando fala de Polícia Civil, a gente fala também de segurança, né? E vamos aguardar aí a expectativa com relação à resposta. Eu espero que eles, os policiais civis, sendo representados, como você viu agora, através dos seus sindicatos, possam ter uma boa resposta e sentar à mesa e ter um diálogo junto ao governo do Estado, né?
Bom, agora vamos chamar... Hoje é dia de seguro geral, né? E por falar em seguro geral, vamos chamar o nosso corretor de seguros, o Paulo Sérgio, ele que vai falar de um tema importante, que é a cobertura de danos, principalmente dessas fortes chuvas que caíram no começo da semana. Olá, Paulo Sérgio! Olá, querido amigo Douglas Gonçalves, salve, satisfação de estar aqui. Olá, meu amigo que acompanha o programa Hora Geral, meu amigo, minha amiga. Hoje eu trago para vocês uma dica muito bacana, muito pertinente por conta das chuvas que estão chegando aí, que a gente já viu, né? Alagar as ruas, enchentes e tal. E aí, o meu carro como que fica? Cobre ou não cobre? Depende do que você contratou. Consulte o seu corretor de seguros para saber se cobre ou não cobre. Quando a cobertura é compreensiva, chamada compreensiva, terá cobertura sim. Porém, se você tiver uma cobertura só de furto e roubo, você não vai ter a cobertura em caso de cheia do seu carro ser alagado. Enfim, preste bem atenção a esse detalhe com o seu corretor. E também aqui vai uma dica: se você vê que a via está muito cheia, não tente passar, ok? Porque se você passar e o seu carro parar, você caracterizou para a seguradora um agravamento, você agravou o risco, né? Então, não tente passar. É muito mais importante a sua vida do que o bem material. Se a via estiver muito cheia, você deve abandonar o carro, porque a sua vida é muito mais importante tendo seguro ou não, tá bom? Então, essa é mais uma dica aqui do quadro Seguro Geral. E você sabe, dúvidas, procure a Regional Corretora de Seguros. E eu sou o Paulo Sérgio, o seu corretor de seguros para o Hora Geral. Até a próxima! Obrigado, meu amigo Paulo Sérgio, pela sua informação e participação aqui no Hora Geral. Viu como é bom a gente ter um corretor de seguros? Tirar as dúvidas. Aí você fala, Douglas, meu corretor não dá essa assistência toda não. Bom, em primeiro lugar, eu não estou aqui para criticar. Às vezes a gente não pergunta, tem que perguntar, tem que tirar as dúvidas. Mas se você tem dúvidas, mande pelo WhatsApp do Hora Geral, que o nosso corretor de seguros vai estar sempre atendendo você, tá certo? Combinado? Um abraço, Paulo, nosso corretor de seguros. Bom, antes de encerrar o Hora Geral, vamos saber a previsão do tempo com Celso Vernizzi, o homem do tempo. Hoje melhorou o tempo, não adianta reclamar. Olá, Celso! Olá, Douglas, Hora Geral. Deu uma amenizada no calorão durante as noites, né? É que tem ventos que sopram do mar. Um centro de alta pressão está no Oceano Atlântico, lá no sul do país, e joga ventos para o continente. De vez em quando traz até algumas nuvens ameaçadoras, mais escuras, que acabam por precipitar, causar alguma chuva na Serra do Mar e em suas proximidades também. Mas isso não atrapalha o bom tempo que vai prevalecer nos próximos dias. Calor durante as tardes, 26, 27 graus, e noites mais fresquinhas. Dá uma amenizada naquele calorão na noite e na madrugada. Grande abraço a todos. Tchau, Douglas. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E eu tenho a certeza que nós diariamente colaboramos para levar a melhor informação ao nosso público telespectador. Existem algumas denúncias que nós recebemos, né, através do WhatsApp do Hora Geral. Vamos tentar amanhã ou sexta apresentá-las, porque a nossa ideia é antes ouvir o outro lado para poder apresentar sempre aqui os dois lados no Hora Geral, tá? Afinal de contas, o programa é feito para você. Um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.